Leite com a Onça, essa mulher especial, essa mulher de Deus. Tá, muito obrigada, já agradeço desde já, né, por você ter aceito o meu convite, né? Eu creio que esse testemunho da senhora vai edificar muitas vidas nos lares, né? E eu creio que esse testemunho vai salvar muitas almas nessa manhã, tá? Eu creio, porque desde quando eu recebi o seu convite, né, eu já vi, assim, a grandeza, né, do nosso Deus na nossa vida, sabe? E, assim, é uma grande honra para mim estar aqui hoje, né, falando, sabe, de algo, assim, que pode edificar, né? Então, você, assim, quero saber que foi muito bom eu estar aqui, né? Obrigada por sua ter esse convite. E eu creio que o nosso Deus vai abençoar a senhora poderosamente. Muito obrigada, minha querida. Eu creio que não é uma simples entrevista, né? Não. Aqui nós estamos falando do nome do Senhor Jesus. Eu creio. Né? E nós vamos levar a palavra para muitas casas que estão precisando ouvir. É verdade. Né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora, qual foi o seu desafio desde a infância? Meu desafio desde a infância, né, foi dentro da barriga da minha mãe, eu posso dizer assim, né, e foi dentro da barriga da minha mãe, né, foi uma gravidez, sabe, que não foi bem-vinda, né, minha mãe passava por muita dificuldade na Bahia, né, eu sou baiana, tá, então passava por muita dificuldade e foi uma gravidez indesejável, né. Então eu soube que ela tomou, né, na época lá um fel de boi, uma coisa assim, né, pra poder tentar me tirar. Mas ali, quando me falaram isso, né, eu vi a grandeza de Deus guardando, né? É porque a senhora já era escolhida, né? Então desde o ventre, né, o diabo ele quer arrancar a nossa vida, né? Eu tinha um projeto, Quer saber a obra que a senhora vai fazer na terra, né? É verdade. Deus chamou. É verdade. Tenta, né? Não neutralizar, né? Querendo tirar a nossa vida, né? A gente sabe que uma frustração, uma lesão, né? E achar assim que não era pra ter nascido. Já vem com aquele preconceito, aquele fardo, né? Que toda menina, toda criança já nasce, né? Um nasce já sorrindo pra vida e o outro já nasce sorrindo porque Deus fez ela sorrir. É verdade. É verdade. E é assim, o diabo sabia as grandezas, né? É verdade. Ele sabe as grandezas de nossas vidas. É verdade. E muitas pessoas passaram por isso que a senhora passou, de a mãe querer abortar, aquela coisa toda, e não souber, às vezes não sabe lidar até hoje. Teve gente que não soube administrar isso, né? Não soube administrar essas coisas. E eu falo pra você que de repente, né? Se não fosse a mão de Deus, que hoje eu sei que é, né? Antigamente eu não sabia, mas hoje eu sei que é. Eu não estaria aqui falando, sabe, dessa situação com o maior otimismo e falando, sabe? Tem vitória, tem vitória. Apesar que às vezes nossa mãe ou nosso pai, ou até mesmo, sabe, batalha para nos tirar, mas quando Deus, ele tem algo na vida da pessoa, sabe? Eu acho que não existe mal que possa nos alcançar. Chegada da sua filha aos 14 anos, o que mudou? Bom, viemos de lá da Bahia, tá? Só veio eu e minha mãe, eu tive outros irmãos, mas todos morreram, né? Só eu tô pra contar. Só eu tô aqui pra contar, né? O grande testemunho que veio da Bahia, né? Então morreram todos. Eu tive 3 irmãos mortos na Bahia, né? E só eu vim, né? Rolando de lá pra cá, né? Foi uma viagem intensa, né? Eu falo que eu tinha 3 anos e hoje eu comento que eu conheci muitas coisas lá na Bahia. As pessoas falam assim, mas como é que você sabia de alguma coisa se você só tinha essa idade? Eu te digo que desde o ventre da minha mãe eu já fui escolhida para poder conhecer as lutas e as vitórias da vida, né? E quando eu cheguei aqui eu tive, né, uns problemas familiares, né? Minha mãe não foi muito aceita, né? E tinha muita dificuldade. Ela começou a ter os romances na vida dela, né? E aí ela arrumou um padrasto pra mim, né? Arrumou um padrasto com muita dificuldade. E eu passei muita dificuldade com esse padrasto, porque a família deles não me aceitavam,
né? Raças de cores, de línguas, né? Eu era bem diferente, né? E ficou muito difícil, né? Poder me engolir, porque eu era diferente. Eu sentia que eu era uma criança diferente. Eu era uma adolescente diferente, né? E ficou muito frustrante. Então ficou frustrante porque tudo que fazia ele sobrecarregava a minha infância. Tudo era culpa. E eu já tinha essa lesão dentro da barriga da minha mãe. Às vezes nasce criança com essa situação. Mães, vocês que estão grávidas, sabe? Toma cuidado com a sua gravidez, sabe? Não faça nada, sabe, que possa vir prejudicar a sua filha, seu filho, né? Porque você pode acarretar sérios problemas nos seus filhos, né? E foi isso que aconteceu. Me acarretou um grande problemas, né? E com a idade mais ou menos assim de... Antes de sair, eu tive um episódio na minha vida, né? Que eu tive um irmão que não era meu irmão, era irmão de criação, só do pai, né? E essa criança, ela era muito levadinha e tal. Então, quando o pai chegou em casa, não encontrou o filho. Ele era daquele homem bem assim, como é que se diz? Mau caráter mesmo. Era uma pessoa, sabe, rancorosa, né? E ele falava todo o tempo com a minha mãe, sabe? Para olhar os filhos dele melhor do que a filha dela, né? Então, houve um dilema muito forte aí. Eu já senti que eu enfrentei uma barreira na minha adolescência, né? Mas e sua mãe? Aí a minha mãe... Qual foi o caráter dela, né? O caráter da minha mãe não era muito assim de largar tudo e viver comigo, né? Só comigo, né? Não, porque aí ela já foi assim se engravidando. Aquelas mulheres daquela época que não tinha muito assim... Não estou defendendo, mas não tinha muito assim os remédios que hoje tem, os conselhos que hoje tem. Ela foi logo se engravidando, né? E ela foi se enchendo de filhos, né? O negócio é esse, foi deixando vir muitos filhos. E esse jovem, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente. E nesse acidente que ele sofreu, eu fui buscá-lo. Eu fui pegá-lo ele para poder trazer para casa. E nisso houve um acidente, o carro jogou ele lá do outro lado, né? E nisso que jogou lá do outro lado, eu fiquei assim na rua, neutralizada, né? Porque eu sabia que eu teria que levar pro pai o filho. E que eu não tinha mais, estava esticado no chão. Mas eu cheguei até ele e falei, e aí ele teve uma reação muito forte para mim, que era uma criança. Eu tinha uma idade ainda de 8, 9 anos. Ainda estava aí, né? E ele falou que se o filho dele não voltasse, que ele me mataria e mataria a minha mãe. Queria colocar a culpa em vocês, né? Isso, né? E foi uma coisa muito assim... muito bruta para uma menina de 9 anos. E eu passei muitas coisas dentro de casa com ele, com a minha mãe, eu via muitas coisas, né? Presenciava muitas coisas. E por falta de atitude da minha mãe, né? Eu tive que passar por esses problemas, né? Mas eu fui assim crescendo na mente. O que eu fiz? Eu vou arrumar um emprego, né? Ainda com 10 anos, eu vou procurar logo um emprego para poder sustentar a minha mãe. Tirar a minha mãe dessa situação. A minha visão era essa, de tirar a minha mãe daquela situação, né? Mas não foi possível, porque também eu não poderia arrastar a minha mãe sem ela não quisesse. Ela tinha que querer, né? E ela parecia gostar muito dele, eu não sei o que era, né? Era alguma coisa, uma química muito forte, Aí é o ponto de, né, de estragar um pouco a minha mente, né? E quando foi assim, saímos de lá, né, de Olavo Bilac, da Bahia, e passamos por Corte 8, né? E fui morar no Bilac. Nisso que eu fui morar no Bilac, né? Eu comecei a conhecer um rapaz, né? Que hoje é o meu esposo, né? E achei que o mundo ia mudar. Por quê? Porque foi meu primeiro romance, né? Foi meu primeiro romance.
né? E ficou aquela coisinha, né? Ele lá de baixo, ele era muito galardoador, era cartola, né? Tipo cartola, né? E eu lá em cima ainda muito assim, prisioneira, né? E ele mandando eu descer pra dançar uns bailezinhos, porque tinha uma festa, né? E eu assim batia com o dedinho, que não iria. Olha pra ele. Mas aí vambora. Aí comecei a namorar esse rapaz, né? E tivemos um relacionamento. E com 14 anos, né? Eu praticamente frustrei os meus sonhos, né? Porque eu tive uma gravidez, né? Aos meus 14 anos, né? E quando eu ia praticamente fazer os meus 15 anos, o meu presente foi o meu bebê, sabe? Minha bebê foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa. Não foi uma coisa projetada, porque hoje, tá? Temos que projetar a nossa gravidez, tá? Temos que fazer de tudo para poder... Nós fazemos as coisas tudo certinho para que você projete os seus sonhos, projete os seus filhos, sabe? E que Deus venha sonhar o sonho, sabe? Que você tem para os seus filhos com vocês. Não tome uma decisão dessa, né? Eu passei, mas não é porque eu passei, né, que eu quero que vocês passem. Tô aqui falando que o filho é muito bom, mas quando nós projetamos, tá bom? Que Deus possa tá na cabecinha de vocês e não deixar que vocês tomem nenhuma decisão errada. Se tomar, vocês têm um caminho a trilhar, tá bom? Bom, É pular etapa, né, Maria? pular etapa, é você queimar, sabe, princípios, né? Eu tinha sonhos, né? Não sei quem sabe, mas eu tinha um sonho de ser modelo. Eu ia ser a mulata do Sargentelli, tá? Eu ia ser a mulata do Sargentelli porque eu era assim uma morena muito assim bonitinha na época, né? E assim trazia muitos sonhos nos olhos, né? Eu trazia muitos sonhos, apesar dessa pandemia toda da minha vida, mas eu trazia sonhos. Eu tinha sonhos para minha mãe, eu tinha sonho para minha vida. E foi quebrada, né? Eu tinha sonhos de casar, de véu e grinalda, né? Eu tinha meus projetos de meninas, eu tinha meus projetos. Eu tinha meu sonho de fazer os meus 15 anos, né? Então foi assim, tudo cortado, frustrado, né? Porque eu deixei me levar pelos sentimentos, né? E às vezes a gente se deixar se levar pelos sentimentos não é uma coisa boa, porque o nosso sentimento não é o que Deus tem preparado para nós, certo? Então eu tive a minha neném, a minha bebê, então eu tive que ter raça para segurar. Quando eu completei 15 anos, eu já estava com meu presentinho no colo. E foi uma barra muito forte, porque o pai não assumiu, né? Sumiu. Né? E aí você, mãe solteira, novinha, você teve que passar por algumas dificuldades, né? Mas assim, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas muito boas do meu lado. Eu louvo a Deus pela vida, sabe, das minhas amigas, pela vida das pessoas que colocavam no meu lado para poder somar. Vinha as pessoas que somavam, né? Deus já estava cuidando da senhora, né? Tinha, porque Deus, quando Ele tira você do ventre da sua mãe já com um propósito, não adianta o inimigo pelejar. Né? Não adianta o inimigo pelejar, Deus né? Coloca alguém para nos ajudar. Deus sempre envia um anjo, não é, né? A gente lê na palavra que hoje, né? Deus envia anjo, Deus enviou um anjo, né? E o que eu creio que Deus sempre enviou um anjo para poder me tirar das garras, né? De Satanás mesmo, né? De querer me tragar. É porque ele já me tinha como igreja, né? E aí eu cuidei da minha filha, porque fui mãe solteira, mas preparei assim, aquilo que eu não tive, né? Eu queria preparar tudo para minha bebê, a chegada da minha bebê, né? Então eu tive amigas que, olha, você trabalha para mim e eu vou dar um enxoval, olha, você faz isso para mim. E eu caía dentro com muito gosto de ajudar, com muito gosto de fazer, porque era promessas, né? E eu creio que Deus ia enviar socorro para mim naqueles momentos, como Ele enviou, né? Enviou uma comadre maravilhosa, né? A minha comadre, né, era uma senhora que bebia pra caramba, né? Mas foi assim um manancial de Deus pra minha vida, né? Eu fui lá pra Embariê, cuidar dela, cuidar dos filhos dela lá. E enquanto eu cuidava, né, Deus cuidava de mim, trazia as coisas, trazia
banheirinha para minha filha, né? Tudo aquilo que de repente eu não tive, né? Deus projetou tudo isso no deserto para minha filha, né? Então foi assim, uma maravilha. Eu nunca blasfemei. Como mãe solteira, eu nunca blasfemei. Eu segurei aquilo que Deus me deu, tá? Procurei trabalhar, procurei sustentar, procurei... né? Porque logo assim também que aconteceu, eu fui lançada para fora de casa, aos 14 anos, né? Eu fui lançada para fora de casa. Eu tive que conhecer o mundo, né? Eu conheci o mundo do tráfico, conheci o mundo da droga, da prostituição, né? Mas deixa eu falar, mas nenhuma delas eu me envolvi, né? Eu andei com todos, né? Mas nenhuma delas eu me envolvi. Quando eu chegava lá em Pavunas, né? Que eu trabalhei muito em Pavuna, e chegava lá o pessoal me confundia, porque eu chegava muito engraçada, brincando, né? E olha, a feira hoje vai bombar, né? Aquela coisa mesmo. Mas eles pensavam que eu participava do mesmo maná deles, né? E quando eles vinham me oferecer, eu falava pra eles, a minha não é essa. Eu tenho um plano na minha vida. Teve cabeça, né? Pra passar todos aqueles lugares ali e não se envolver. Sim, dona Rosa, tive. Estava bem com todo mundo. Graças a Deus. Fez muitos amigos, eu creio que a senhora é muito comunicativa, né? Muito. Graças a Deus. Com ali, né? Graças a Deus, porque né, a gente vê hoje aí meninas que acontece uma coisa assim, elas já vão pra isso, já vão pra aquilo, se destroem, né? Acha que um filho foi um peso, e um filho pra mim foi uma benção, né? Me botou responsabilidade, né? A responsabilidade de criá-lo, né? De exercer o papel de pai, de mãe, né? Mas eu também não posso deixar de falar, sabe? Que eu tive um apoio muito forte, que era do meu sogro. O meu sogro, sabe? Foi algo assim de Deus, que Deus colocou na minha vida, né? A minha sogra também foi, mas meu sogro foi mais, né? Meu sogro gostava do jeito que eu falava, meu sogro gostava do jeito que eu chegava, né? E ele falava bem pro meu namorado, que era Antônio. Ele falava assim, Antônio, essa menina tem uma voz assim, né? De criança, de bebê. Então ele falava que aquilo impactava ele. E impactava mais ainda o velhinho pra poder, né? Isso aí é uma coisa, velho. Eu queria uma coisa de boa pra minha vida, né? Então, se você quer, você também tem que se doar, né? Porque você não vai querer uma coisa pra você se você também não se doa. Então, eu já entrei na casa da sogra mostrando pra que eu vim, entendeu? Olha, eu vim pra cozinhar, eu vim pra limpar, eu vim pra ajudar, eu vim pra somar. É o tal da colheita, né? Da colheita, eu semeei algumas coisas, né? Então, nem todos vão ver isso, mas alguém vai te olhar. Deus vai enviar alguém para te olhar. E quem me olhou foi meu sogro, né? E assim, sempre com a palavra, sabe, forte, com gesto, com atitude. E ainda grávida, né? Eu dormi atrás da casa deles, que eu fiquei na rua. Eu dormi no Morro do Sapo, quem conhece aí, sabe, a Pedra do Sapo. Eu dormi ali. Tá? Eu comia comida de latinha. Como é que é isso? Eu pegava uma lata, fazia um fogão e botava as latas para poder fazer uma sopa do que eu ia catar na feira. Então aquilo ali era a minha comida, eu botava tudo junto e fazia um sopão. Então a senhora grávida ficou morando na rua? Morei na rua. O meu alimento era esse, sopão. E até hoje, me amarro no sopão. Eu acho o sopão maravilhoso. Eu aprendi a comer, né? E aí meu sogro me viu. E nisso que ele me viu, ele falou assim, você tá deitada aí por quê e pra quê? Eu falei, pra dormir, né? Um pouquinho, né? Porque eu passei a noite toda acordada com medo de violência na rua, né? Mas graças a Deus, tá? Eu nunca fui abusada. Graças a Deus. Ninguém nunca me tocou, porque Deus não permitiu. E não foi falta não, porque teve pessoas do morro que falou, vou pegar essa menina. Mas sabe o que eu ouvi também? Eu ouvi também que um deles falaram, não toca nela. Eita Deus. Então você já via um processo, todo um processo, né? E meu sogro falou assim, não, a partir de hoje você vai dormir aqui em casa. Então meu sogro me deu uma abertura, um apoio, Aí ele fez um quartinho lá, né? E eu fiquei dormindo lá, ajudava eles. E aí, se passaram os anos, né?
minha bebê nasceu e foi isso, né? Eu arrumei um emprego de casa de família, fui trabalhar com bebê, ainda muito sem experiência, eu levava o bebê, né? Pegava ela, botava ela assim no lençol, e botava ela no colinho e ia embora. Como ela era muito magrinha e era pequenininha, que ela nasceu com 2 quilos e pouco, né? Muito bebezinha ainda, ela chegou um dia quase até a cair. Oh, meu Deus. Né? Então, quer dizer, cuidei dela na casa de família, eu ia levar o alimento para que eu fui trabalhar com advogada, né? E eu tinha que levar o almoço para ela, eu deixava tudo pronto, deixava a bebê deitada na banheira, forrava a banheirinha dela, deixava ela deitada na banheira e ia levar o almoço pra minha patroa, né? E muitas vezes quando eu chegava eu encontrava com ela soluçando de tanto chorar. Então já dormindo, né? Eu falei, poxa, é assim que nós vamos prosseguir. Mas assim, pra gente entender um pouquinho. Aí o sogro da senhora, né, te deu apoio e tal, mas o pai mesmo não deu apoio. Não, o pai sumiu. Né? O pai não Não, o Antônio sumiu. Né? Era jovem. queria farra, né? Né? Que eu acabei de falar agora. Gladiador. Era pagodeiro, sabe? Adorava pagode. Então ele não tinha, assim, essa noção do que era uma gravidez dentro de uma menina, sabe? De 14 anos. Não tinha nem essa noção, né? Porque o negócio hoje, ou antigamente, das pessoas, era fazer isso, sabe? Era pegar a menina lá do campioneiro, né? E não assumi nenhuma responsabilidade. Mas eu botei algo dentro do meu coração. Eu vou esperar ele voltar porque ele vai casar comigo. Eu tinha algo gritando dentro de mim. Ele é o pai da minha filha e ele vai casar comigo. É alta confiança. Eu ainda não tinha esse Deus, mas eu tinha uma alta confiança. Sabe? Eu não sabia de onde vinha essa alta confiança. Hoje eu sei que veio do eterno, né? Mas eu tinha isso dentro do meu coração. Não, eu vou ficar. Não é que não apareceu, não. Apareceu muitos rapazes bonitos, bons, pessoas que poderiam me dar uma vida excelente, sabe? Mas eu falei, não, ele vai casar comigo porque ele é o pai da minha filha, né? É tipo assim, eu falei assim, ele não fez isso com uma pessoa qualquer, né? Ele vai casar comigo. Aí minhas colegas falavam, você é doida, né? Porque ele era muito namorador, né? Um cara que tinha 1000 namoradas, né? As namoradas queriam tudo me bater. Eu falei, não encosta não. Mas aí a mãe da senhora Botou pra fora. não quis saber. Não. Nem mãe, nem pai, nem ninguém. Era Deus mesmo. Era Deus e eu e alguém que quisesse me ajudar. Ele voltou, Sim. né? Eu casei com ele aos 17 anos, eu casei com ele no civil, né? E nós botamos uma casa pra mim, eu fui morar com ele, né? E houve todos esses processos, né? O final de tudo, a minha mãe ficou muito doente. Minha mãe adoeceu muito, muito mesmo. Perdeu o tato das pernas, ela foi tomar anestesia na espinha e ela perdeu o tato das pernas. Então minha mãe ficou muito doente e eu botei ela dentro de casa para tomar conta dela. Eu fui tomar conta da minha mãe e já tinha 10 irmãos. E o meu marido, ele achou assim que, por ter muitos irmãos, e a nossa casa era quarto, sala, cozinha e banheiro, e ele queria muita liberdade. E teve um momento da minha vida que eu tive que optar, ou meu marido, ou minha família. E eu optei para minha família. Né? E fiquei com a minha família, dentro de casa, cuidei da minha família. E depois de muitos e muitos anos, né, eu já ter perdido a minha mãe, né, aí ele voltou de novo, né, foi para São Paulo, aí quebrou a cara lá em São Paulo, né, porque pensou que São Paulo era Rio, não, São Paulo é São Paulo, né, não é Rio, entendeu? Então ele foi, não se deu bem lá e voltou. Quando ele voltou, ele encontrou uma casa, né, com a família dentro, e ele entrou, eu falei, pode entrar, né, recebi ele assim como Deus mandou a gente, né, receber, sabe, com muito amor, muito carinho. E o cara entrou pra dentro de casa, meu esposo entrou pra dentro de casa e ficou lá.
mas por obra do destino, né, passei por muita diversidade, né, e peguei uma traição muito forte dele, né, foi tão forte que essa aí me deixou assim, se teve algo que queria me trazer para baixo, foi essa traição, né, fiquei muito abalada, né, essa traição dele, a menina pegou a gravidez dele, e aí eu fiquei assim muito sentida, porque eu ainda chegava perto da menina, falava com ela que ele era meu marido, né? E que se não tinha outra pessoa, e ela falava que não, que ela queria ele. Foi tipo uma afronta, né? Eu me senti assim afrontada. E nesse momento que eu me senti afrontada, eu fui para a justiça, né? Procurei lá o advogado e falei pra ele que não dava mais pra mim poder continuar com a pessoa, que até ali eu pude abrir espaço, mas dali eu me fechei, né? Eu me fechei e não queria mais. Mas naquela época a justiça era muito ingrata, né? Muito ingrata. Hoje a gente tem aí a Maria da Penha aqui, né? Ainda dá uma briguinha pela gente, né? Mas antes eu casei com ele como comunhão de bens, né? Então ele falou assim, você vai ter que dividir a casa. Sabe, só vai ter que dividir a casa. Falei, cara, não tem importância não, eu abro, fecho aqui, abro ali, ainda lavo a loucinha pra ele, faço comida pra ele, porque isso aí não me influía mais, eu não queria mais que pegasse em mim, não queria mais que ficasse comigo. Eu tomei uma decisão de não querer mais. Não queria mais, né? Mas quando ele tá ali, sabe, isso aí eu vou ajudar ele como ajudaria qualquer pessoa, qualquer ser humano. Porque essas coisas não botou no meu coração, mas botou um ódio no meu coração muito grande da traição, eu não gostei, né? Isso aí não ficou legal pra mim. E a senhora teve coragem, né, de largar tudo e sair mesmo pela traição, porque tem muitas mulheres que passam isso dentro de casa e não tem essa coragem de ir à luta. Isso. Acha que não pode, não consegue. Não pode, não consegue. Você consegue. Sabe por que você consegue? Porque ainda que você não conheça o nosso Deus, sabe? Existe um Deus que cuida de você a todos momentos e a todos instantes, tá? Mesmo que você não conheça a grandeza, Ele é grande, tá? Então, eu deixei, né, ele e fui viver a minha vida, né? Viver a minha vida, fui trabalhar, vendia cerveja, refrigerante no meio da rua, continuei a sorrir, a brincar, né? Porque era a minha vida. Quando tocava no relacionamento que eu me frustrava, fechava, eu não queria mais, entendeu? Relacionamento eu não queria. Isso me trouxe um certo desconforto dentro de mim, né? Me trouxe o ódio, me trouxe uma mágoa muito grande, e né? assim, a senhora não conseguiu ficar com mais ninguém ou ficou? Não, eu tive, porque depois que eu me separei, que eu, né, fui viver a minha vida, né, eu encontrei uma pessoa que me deu um suporte, saía bem, né, bem pra lá, né, me deu um suporte, me deu uns comércios, já fui mulheres de grandes negócios. Eu abri o Feijão Brasil, né, lá na Osta Luiz, lá pra quem vai pra Vigário Geral, pra quem vai pra aquele lado lá, eu abri o Feijão Brasil ali, e esse Feijão Brasil deu um sucesso, né, porque quando você abre as coisas com carinho, com amor, não tem como não dar certo, né? E esse senhor, né, ele investiu em mim, sabe? Ele teve uma paciência comigo. Eu fiquei tão prostrada que quando esse homem apareceu na minha vida, sabe? Eu ficava assim, meio em dúvida, né? Com medo também. Com medo, né? E ele foi uma pessoa que não me avançou. Ele me respeitou. Esse homem, ele me levou assim para vários lugares, né? E ele falava, olha, eu só vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Porque nem a mão de mim eu gostava que tocava. Eu tinha uma rejeição, eu tinha uma rejeição. E aí ele foi me podando, foi me dando, abrindo espaço, me dando mais confiança, né? E ele ficou comigo. Eu fiquei com ele 16 anos. O meu relacionamento já tinha ido embora. O meu esposo já tinha formado família. Ele formou a família primeiro do que eu. Ele formou uma família, né? Linda, maravilhosa.
E aí, foi algo assim muito esplêndido, né? E esse rapaz me chamava para poder botar uma casa, ele montaria um apartamento para mim, montaria uma vida melhor para mim. E eu não sei, tinha alguma coisa dentro do meu coração que gritava, né? No divórcio, né? Muitas vezes no divórcio, né? Ele chegava lá pedindo divórcio, né? Eu na hora assim, aquilo me bloqueava dentro de mim. Porque na verdade a senhora ainda amava ele, né? Eu não sei se eu amava, não. Eu sei que tinha alguma coisa a ser feita por Deus. Eu tinha um ódio, tá? Eu tinha um ódio, eu tinha um ranço, né? Eu tinha algo assim muito horrível mesmo. Mas eu não sei o que gritava dentro de mim. Divórcio, né? Não queria, eu não queria dar o divórcio, né? E uma certa vez ele falou assim, então já que você não quer me dar o divórcio, eu vou procurar, porque eu vou casar com outra varoa. Eu falei, fica à vontade, porque se você for lá no juiz e fazer tudo, eu vou lá só assinar. Mas não que eu fui fazer isso, porque tinha alguma coisa dentro de mim que não me deixava, não me deixava muito confortável para isso. Ah, sei. E esse período aí, a senhora já era cristã, não? Não. Ainda não era cristã? Não. E aí eu deixei aquela bolha dentro de mim, criou uma bolha, né? Mesmo eu tendo um relacionamento, um pré-relacionamento com uma pessoa muito boa, que cuidou da minha filha, me ajudou a cuidar da minha filha, né? Não deixou faltar nada para minha filha, me ajudou muito. Mas ele lá na casa dele e eu na minha, eu só queria namorar, sabe? Namorar e ficar distante um pouco, né? Eu queria viver um pouco a minha vida com a minha filha, né? E ele me ajudou muito, ele queria assumir algumas coisas e eu não quis nenhum compromisso naquele momento, porque eu tinha, né? Apareceu vários casamentos pra mim, sabe? Apareceu vários casamentos, apareceu um rapaz chamado Jorge, que homem, sabe? Um homem estrela VIP, um homem também cheio, sabe? Montado, só aparecia essas coisas. Mas dentro de mim não aceitava nada, sabe? E eu deixei passar uns tempos. Nisso que passou uns tempos, eu fiz um concurso, tá? Passei pro estado, fui trabalhar como merendeira de um CIEP, né? E cheguei lá e eu me encontrei, né? Encontrei vários amigos, pessoas maravilhosas, crianças, fui trabalhar com crianças. E aquilo preencheu as coisas da minha vida. E quando foi em 1998, né? Eu já fazia os meus exames e tudo, tava tudo normal. Mas quando foi em 1998, né? Eu fui apanhada por uma enfermidade. Um câncer no colo do útero, né? E quando eu cheguei no consultório do médico, ele falou assim, ele já tinha feito um exame, pediu um exame, porque eu tava sentindo algumas coisas, né? E eu já tava saindo alguns líquidos de mim que fedia muito, né? Tava muito mau cheiro aqueles líquidos, né? E eu, poxa, ficava desconfortável dentro do trabalho, né? E eu cheguei em cima da minha diretora e eu falei com ela, sabe? Olha, eu tô passando por um desconforto aqui, porque tô na cozinha e às vezes eu sinto isso, sinto aquilo, né? Às vezes as pessoas não querem ficar perto de mim, porque realmente até eu me sinto. E ela foi muito amiga, ela me deixou em casa, né? Eu fiquei em casa e fui procurar um médico, o médico fez os exames e esses exames ele mandou me procurar, ele não esperou nem muitos meses, ele mandou me procurar, e até lá no trabalho. Eu fui lá ver o que era, falei, fala doutor. Ele falou assim, primeiro quando eu sentei no consultório, todo mundo ficava perguntando, você que é Maria das Dores? Você que é Maria das Dores? Aí eu falei, sou, com um sorriso, né? Sou eu mesma. Aí elas falando, ai, coitada. Eu falei, por quê? Né? Aí elas, não, o doutor vai falar com você. Aí eu fui na recepção, tava lá meu nome, quando ela chegar, entrar direto, que ele queria falar comigo. E eu entrei, cheguei lá pra conversar com eles, né? Com o doutor. O doutor virou pra mim e falou assim, você tá com câncer no colo do útero. Um vírus que você pegou. Um vírus de HPV. E esse vírus ele já comeu metade do seu órgão. Devido ao tempo, você, né? Você tem, porque não temos cuidado.
Falei, quando o senhor falou que eu tenho de vida, eu quero saber de vida. A morte já tá aí. Quando o senhor falou que eu tenho de vida, se tem 90% de morte, deixa pra lá. Vou correr atrás dos 10% de vida. E ele, né, falou o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, né? E eu comecei lá a fazer os meus tratamentos, os meus cuidados, tudo aquilo que ele mandou parar, eu corri assim, certamente aquilo que ele mandou fazer, né? Fiz a minha cirurgia, né? 98 só a minha cirurgia. Aí eu fui correndo pra Universal, cheguei lá. Foi aí que a senhora conheceu Jesus. Aí eu conheci Jesus lá no Universal. Eu estava muito deprimida, eu estava com uma forte depressão, 1 ano deprimida, né? E eu achei alguém que, sabe, primeiro foi Deus e depois esse homem de Deus que me abraçou, né? E brigou a minha causa, não, vou fazer o que puder para ajudar a senhora. E eles foram muito, sabe, galardoador ali comigo, muito amor, sabe? E agarrou a minha causa e fizemos lá o processo que eles falaram que ia fazer, né? E eu fui pra cirurgia, apareceu uns médicos muito bons. Deus só foi enviando coisas boas pra minha vida, tá? Ainda eu quero dizer pra você, ainda que seu quadro seja de morte, sabe? Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra, sabe? Tá com ele que deu a vida. Amém? Então, foi assim muito bacana, porque foi aparecendo médicos para poder cuidar. E apareceu um dos médicos para poder tentar impedir ainda. Que era um do chefão que disse que era lá dentro. Ele falou, não, nós não vamos fazer esse tipo de cirurgia nela. Nós vamos cortar só a metade, né? E vamos deixar ela ainda com a outra metade, porque ela é muito nova, que tá não sei o que, aquela coisa toda. E a outra, aí apareceu uma doutora, e uma pessoa muito boa, uma pessoa muito zelosa, rígida, né? A pessoa falou, essa doutora aí, eu peguei e falei assim, então é essa que eu vou ficar. E ela falou, olha, o negócio é assim, assim, a senhora vai ter que se eliminar disso, a senhora vai ter que eliminar daquilo. E falou, olha, eu vou falar com o médico, que se não for para fazer a esterectomia total na senhora, eu não vou pegar esse processo. Aí eu fui pra casa, cheguei de noite, tava na campanha, fiz. E nesses intervalos todo, eu comi muito um livro, né, de um câncer, que eu não trouxe ele, que eu ia trazer para poder te entregar hoje, te dar esse livro, né, que está guardado comigo há muitos anos, né, tem até as páginas arrancadas, né, algumas páginas. Uma mulher que passou também pelo mesmo problema e nesse livro vinha escrito que o câncer era uma palavra, né, que o câncer era uma palavra. O nome câncer é uma palavra. Então eu peguei esse livro e comecei a ler e peguei assim coisas boas para minha vida, né? E também eu peguei um livro que falava também sobre a fé, né? E eu comecei a ler aquele livro todinho, eu comi 2 livros, bem rápido. E eu fui pegando aquelas coisas pra mim. Porque quando fala câncer, a gente acha que a pessoa vai morrer, né? Porque eu passei por isso também aqui na minha casa, eu vou dar meu testemunho também. Quando fala tá com câncer, a gente entra no desespero, vai morrer, né? Mas aí como nós somos cristãos, servos do Senhor Jesus, sabe que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, um Deus de milagre, né? A gente deixa aquilo ali se acalmar e a gente pega aquilo ali e vamos, que a gente só tem a fé. A gente já tem o não, já tem a morte, a gente vai procurar a vida. Sim, né? E você falou muito certo quando nós somos cristãs. E eu não era nem cristã, sabe? Eu fui comendo um livro que me trouxe uma vida. Eu creio naquela ali. Eu falei, vou pegar essa palavra, sabe? Que câncer é só uma palavra, né? E eu vou buscar, sabe? O que eu posso fazer. E essa mulher falava muito sobre você colocar a sua vida em atividade, sabe? Você perdoar. Falava muito sobre perdão, falava muito... Porque esse ódio que a senhora tinha no coração que levou a ter essa doença. Exato. Né? Então você que vai assistir esse vídeo, não fique com rancor não, porque o rancor, a doença ele só traz coisas ruins. Né? E não fique, se você tiver, libera, se for rancor com alguém, raiva de alguém, libera nessa manhã, em nome de Jesus, porque ele só traz coisas ruins para nossas vidas. E às vezes até com uma pessoa, né, você, eu tô com ódio da Maria, ela nem sabe, ela tá vivendo bem.
E eu que estou questionando qual que é esse câncer dentro de mim. Então, nós temos que nesse dia você veio arrancar esse câncer da sua vida. Amém. E eu peguei esse livro da fé, né, que falava do firme fundamento, né, de coisas que você não tá vendo, né. Eu peguei isso, sabe, comecei a ingerir, falei, poxa, eu não tô vendo nada, né, mediante as minhas vistas, meus olhos carnais. Mas se existe essa fé, eu quero experimentar. Eu quero experimentar dessa fé, né? Tipo assim, quando você tem um compromisso com Deus, você começa a pegar a palavra dele e viver a palavra dele. Quando você bota a palavra dele como prioridade, né? Você vai ver que o sobrenatural vai acontecer. Porque eu não tinha nem essa crença toda. Depois que fiquei bitolada. Eu não tinha essa crença toda, né? Mas eu vi o quanto, sabe? Esse Deus foi maravilhoso. Como ele seguiu estrada comigo, sem eu saber, sem eu conhecer. Por isso que eu falei com a dona Onça, antes de chegar aqui, né? Eu falei que umas passagens bíblicas que me chamou muita atenção depois da minha conversão, sabe? Foi a Maria Madalena. Né? Maria Madalena, quando ela passou por aqueles processos todo, né? E ela viu que perdeu, mas depois ela ganhou o reino, o cuidado de Deus, sabe? Ela viu que ela conheceu o verdadeiro amor. Isso aí dona Nossa. E eu fiquei com isso na tapa do meu coração, porque o câncer realmente era o ódio, era a mágoa. Tá? E isso aí ficou, porque isso aí não sai assim de uma hora para outra não, meus amados. Meus irmãos, isso não sai de uma hora para outra. Isso tem um processo de tratamento, sabe? Você tem que ingerir a palavra de Deus. Você tem que colocar ela dentro de você, sabe? Como um alimento, como um mocotó, como um angu baiano, sabe? É bem forte, porque isso aí é muito mais forte do que a sua carne. Porque você perdoar qualquer coisinha, tudo bem. Mas você perdoar coisas que mexeu na tua infância, no teu íntimo, só Jesus pode fazer isso, né? E você dando assim, dando ênfase para poder entrar aquela palavra, para poder Deus entrar e fazer a obra, né? E eu vi Deus. Todos os meus momentos eu vi Deus. Quando eu estava com câncer ainda, fedendo, ainda que meus amigos, porque eu era rodada de amigos, que comia e bebia. Estava todo sempre final de semana na churrascaria Grill. Eita, eu frequentava a churrascaria Grill toda semana. Eu ia de manhã e só saía à noite. Tá? Eu entrava com um garçom e saía com os outros. Dançava naquela Grill que só, né? Mas chegou nesse momento, sabe? Você ficou só. E você não pode julgar ninguém. Porque aí também é um tratamento seu com Deus. Eu entendi isso. Mas eu questionava, eu indagava. Porque a gente, ser humano, nós vamos indagar mesmo, né? Eu falava assim, poxa Deus, cadê os meus amigos? Cadê o Sidney? Cadê a Carmen? Cadê fulano? Eu chamava por nome. Porque eram pessoas padrão. Nem todo mundo que é padrão vai poder ficar com você. Porque padrão na tua vida é Jesus. E eu sentada na cadeira de balanço, né? E eu questionando a Deus. Do alto, eu ouvi do alto uma voz que brandou dentro do meu coração. O seu melhor amigo sou eu. E naquele momento que entrou essa voz, que não foi voz de homem, foi uma voz sobrenatural, sabe? Eu levantei daquele escaso, daquela doença, daquele fedor. Eu me lembrei muito daquele homem, sabe, que tinha a paralisia e Jesus chegou e pediu para ele levantar e pegar a cama dele e andar, sabe? Então, eu levantei, eu comecei a andar, né? Comecei a frequentar, aí fui mudando de religião, porque, né, não fui assim ficando, não me adaptei muito. Tinha uns processos, né? Eu operei, tá? Operei, vim pra minha casa, né?
E aí eu pude ver aquela coisa bonita que eu coloquei no colo com 14 anos. Sabe quem ficou comigo? Foi ela. Ela que me serviu um café na cama, ela que levou. Aí eu pude entender que Deus nunca vai deixar você sozinha. Sempre vai te dar uma luta, uma batalha, mas pode ter certeza que com essa luta, com essa batalha, você vai ter a tua vitória, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhada, né? Ela fazia o café da manhã e eu toda, né, ainda com o cabelo ainda caindo, aquelas coisas todas, muito fragilidade. E ela levava o café pra mim, né? Quando eu saí da casa de saúde, né, do hospital, eu ainda fiquei muito inchada devido aos remédios que eu tomei lá, sabe? E eu vi, assim, a glória de Deus se manifestando, né? Então, quando eu passei mesmo, sabe, a entronizar, sabe, com a minha vida cristã, com quem eu aceitei, sabe? Eu fui vendo que as coisas foi mudando, né? E teve um dia, uma época, eu aceitei, eu morava já aqui. Aí eu me mudei pra cá, né? Já com a minha filha, minha neta, eu me mudei pra cá. Quando eu me mudei pra cá, sabe? Alguém acreditou em mim. Porque eu ainda estava com uma pessoa que não era meu marido. E teve uma pessoa, um pastor Mário, ele falou assim, ele olhava pra mim e falou assim, olha, a senhora vai ser obreira da casa do Senhor. Eu falei, não sei como, né? Com essa situação tudo, né? Mas Deus não vê em você o que o homem vê. O homem olha por fora, mas Deus vê por dentro, sabe? Não adianta, você pode estar fazendo coisas erradas, sabe? Não é pra ninguém te apontar. Não é ninguém que pode falar nada, porque Deus usa aquilo para poder mudar o quadro da situação. Porque o nosso Deus, ele já vê lá na frente, né? Bem lá na frente. Coisa que você tá vendo aqui limitada, ele já preparou algo para você lá na frente. E eu não acreditava. Eu falei, nada, tô assim, Jesus, eu tô assada. Eu confessava. O bom é confessar para Jesus. É para falar para Jesus. Nós podemos falar com Jesus todos os nossos erros, nossos acertos, nossa fragilidade, nossa dependente. Não precisa ninguém falar, sabe? Você fala pra ele, sabe? Porque ele via aquilo tudo e foi usando pessoas. Como usou esse pastor. Ele falou, você tem uma chamada. Eu falei, que chamada? Né? E ele acreditou, tá? No ministério que Deus botou na minha vida. Ele brigou porque aí ele encontrou barreiras, né? Porque muitas falavam assim, essa mulher aí. E me levou para as águas, eu fui batizada. E nesse batismo, né, veio as minhas promessas, né? Voltei com o mesmo marido, né? E aí eu já tive o segundo casamento, né? Mas com o mesmo marido. Né? Eu tive o segundo casamento com o mesmo marido. E aqueles sonhos que ficou lá atrás de infância, Deus projetou tudo na frente. Eu me casei de véu e grinalda. Todo aquele sonho que eu tive, né? O nosso Deus é fabuloso, maravilhoso, sabe? Em fazer sonhos voltar atrás, realizações de sonho, né? E aí foi, né? Eu tive esse casamento muito maravilhoso, né? E até hoje, né? Nós estamos vivendo. Sabe? Porque tudo foi arrancado, né? A pedra foi arrancada, né? E permaneceu o reino de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E assim, missionária Maria, o que a senhora teria para falar para essas mulheres que estão em casa passando, às vezes, o que a senhora passou, ou até pior, né? E não tem coragem de ir à luta mesmo. E também, às vezes, o diabo prende muito, até para elas poder procurar o caminho certo, que é o Senhor Jesus, né? O que a senhora tem para falar para essas mulheres hoje? Mulheres do meu Brasil, eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, aceite Jesus como seu único Salvador. Confia, sabe, na palavra do Senhor. Confia naqueles que o Senhor manda para poder te ajudar. Não julgue, sabe? Seja você com Deus.
sabe? Tenha a sua dignidade com Deus. Espere, sabe? Saiba esperar, saiba confiar, porque no momento certo e na hora certa, o Senhor vai trazer para você aquilo que você perdeu lá atrás. Não se preocupe se você perdeu alguma coisa. Tudo que você perdeu no caminho, sabe? Ele é maravilhoso para trazer para você. Amém. Né? Então, eu quero já agradecer a senhora, tá? Muito obrigada, né? Mais uma vez, Fico muito né? grata. Por estar aqui, né? Nesse humilde estúdio, né? Trazendo essa alegria aqui, tá? Que o Senhor possa abençoar a vida da senhora poderosamente, né? E essa mulher também, ela fez parte também da minha vida no começo, né? Quando eu, lá no começo da BPM, né? Essa mulher me ajudou muito, eu tenho gratidão pela vida dela. E eu acho que ela tem que voltar aqui para fazer a segunda parte, porque o testemunho dela é muito grande, é muito maravilhoso, tá? E essa mulher também, ela prega a palavra, Deus usa ela maravilhosamente, então ela tem que vir falar isso aí também aqui no nosso estúdio. Tá bom, galera? E muito obrigada, tá? Por estar assistindo meus vídeos, muito obrigada por quem já se inscreveu lá. Sabe, quem não se inscreveu, vai lá, dá um like, se inscreve, tá? Que grandes coisas não vão vir nesse canal. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através desse canal. Então, que vocês possam ficar, né, com esse dia abençoado. Como nossa missionária falou, procure uma igreja, não procure religião, procure Deus, tá? E fique com Deus, né? Tenha um bom dia. Então, João Maria, beijo da onça.